Nós vamos falar então sobre a ministração da Casa de Paz. Hoje o tema é No Caminho da Cura. Então hoje nós vamos falar sobre esse caminho da cura. Nós estamos chegando ao final da nossa série da Casa de Paz. Essa é a penúltima, a penúltima semana. Semana que vem será a última semana que nós teremos as ministrações da Casa de Paz. Eu espero do fundo do meu coração orar a Deus para que você tenha sido abençoado, a sua casa possa ter sido abençoada, a sua família, o seu ambiente de trabalho, aonde você ouviu, assistiu essa ministração, que realmente ela possa ter trago na sua vida uma mudança. Esse é o propósito da Casa de Paz. Nos mostrar algo novo, nos mostrar algo que precisamos mudar para atrair a presença do Senhor para os nossos lares, atrair a presença do Senhor para dentro da nossa casa, do nosso casamento, da nossa empresa, do nosso trabalho. Esse é o propósito da Casa de Paz, que realmente haja paz no ambiente aonde você estiver, aonde você ouvir essa ministração, que você possa ser canal de bênção, canal de transformação, canal de mudança naquele lugar, naquele ambiente. É isso que eu peço ao Senhor cada dia, para que essa mensagem chegue à sua vida e mude por completo aquilo que estava destruído, estava um caos, aquilo que não estava agradável, não estava bom, se torne uma realidade totalmente diferente, porque aonde Jesus passa, Ele transforma o lugar por onde Ele passou. E assim é na sua casa e é na minha casa. Aonde Jesus passa, há transformação, querido. Hoje a palavra ela está no livro de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia aí aonde você estiver, seja no celular ou de papel, aonde você tiver a Bíblia aí, querido, se você conseguir buscar, abrir ela aí, está no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso de número 11. O tema da ministração de hoje então é No Caminho da Cura. Lucas 17, 11 diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Verso 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, essa passagem aqui, esse trecho que nós lemos de Lucas, é uma história também muito conhecida, assim como cada uma das que nós vimos a cada semana. Você que não acompanhou todas as ministrações aqui ao vivo, elas estão disponíveis lá no canal no YouTube. Só você procurar pelo meu nome, Kleber Faria. Você vai encontrar essas ministrações de cada semana, que você possa ouvir, assistir novamente, encaminhar para alguém o link, que ela possa abençoar cada uma das vidas que ali assistirem ou ouvirem essa palavra. Então ali, queridos, Lucas 17, 11 vai contar a história de 10 leprosos.
ou pelo menos citar esses 10 leprosos. E algo interessante que eu gosto de contar antes, né, da gente entrar efetivamente no estudo em si, é que a lepra na época de Jesus, né, ela era considerada uma doença terminal. Ela era considerada uma doença incurável e contagiosa. De tal modo, né, que ela era tão poderosa, assim, a doença era tão forte, que os leprosos eram tirados do convívio da sociedade e eram levados para lugares isolados, como cidades, refúgios e até cavernas. E isso me fez, querido, lembrar daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no meio de um vírus, no meio, né, de uma situação de contágio pleno, e muitas das vezes, para que não haja um contágio maciço, né, em grande escala, o que é recomendado? Que nós nos isolamos, que nós ficamos isolados das pessoas. E essa ministração veio tão de encontro assim com a nossa realidade hoje, que eu quis fazer esse parâmetro, né, essa comparação com os leprosos daquela época, aqueles 10 leprosos, ou quem tinha lepra naquela época, porque eles eram afastados da sociedade, né, eles eram isolados, com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Muitas das vezes nós estamos tendo que ficar isolado para que não haja um contágio em grande escala. Às vezes muitas pessoas estão perdendo o emprego porque precisa ficar isolado em suas casas, porque talvez teve contato com alguém que está com vírus, teve contato com alguma pessoa que teve contato com a outra que também teve o vírus, ou até ela própria está com o vírus. Eu fico imaginando como era que os leprosos se sentiam sendo isolados. É tão triste, é tão ruim esse isolamento. A gente se sente afastado das pessoas, não somente fisicamente, mas também o contato em si por telefone, por mensagem de texto, de WhatsApp, rede social. A gente se isola. Parece que a gente tem uma doença incurável. Parece que a gente tem uma doença terminal. De fato, ela é uma doença perigosa. De fato, ela é uma doença contagiosa. Mas o que me chama a atenção aqui é que o texto que hoje nós iremos falar, ele vai muito de encontro com aquilo que nós temos vivido hoje. Esse isolamento por causa de um vírus. E ali, querido, o leproso, quando no seu isolamento, quando ele estava isolado ali, a única coisa que ele esperava era a misericórdia de Deus para alcançar ele e ele ser curado. A única coisa que o leproso podia esperar era a misericórdia do Senhor. Por que disso? Porque enquanto ele estava doente, enquanto aquele leproso ali, ele estava com o vírus da lepra, né? Quando ele estava ali ainda com aquela doença no seu corpo, ele não poderia procurar o sacerdote, aquele que era o representante de Deus naquela época. E também ele não tinha capacidade de se declarar curado. Talvez ele foi curado da lepra, mas ele não tinha capacidade de se declarar curado. Ele deveria seguir as orientações das leis naquela época. Então ele realmente ficava isolado, talvez em caverna, em refúgios, em aldeias longe da grande cidade. Hoje nós vivemos isso. Não ficamos longe, mas ficamos presos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, em um completo isolamento. Vamos ver, querido, hoje então, essa extraordinária, porque eu falo que é fantástico, essa cura de 10 leprosos,
e também como um deles teve a restituição, a sua restituição por completo, através de uma coisa. Um daqueles 10 leprosos, ele teve uma restituição completa por causa de uma atitude: reconhecimento e gratidão. Daqueles 10 leprosos, apenas um, vamos dizer assim, dos 10, um conseguiu o bônus. Um conseguiu alcançar, almejar e chegar à linha de chegada lá no final e conquistar uma medalha bônus. É como você trabalha com meta, alcança a sua meta e conquista algo além daquilo ali, você ganha um bônus. Um desses 10 leprosos alcançou o bônus. Ele alcançou a sua cura por completo. Queridos, algo que nós temos dito aqui a cada semana e a gente não pode cansar de ouvir, de dizer e de saber isso, é que Jesus está sempre pronto a atender uma oração urgente e sincera, no tempo correto, no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo do Pai, no tempo que Ele entende que você está preparado para receber aquilo que você pediu na oração. Aquilo que você dobrou os seus joelhos e clamou por madrugadas, dias, diante de muito choro. Quando Ele entende, quando Ele vê que você está preparado para receber aquilo que você pediu em oração, Ele se agrada, Ele ama nos abençoar. Eu já disse isso aqui várias e várias vezes, várias e várias semanas, que o Senhor ama nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Queridos, no verso 11, por que da história, né, do tema se chamar no caminho da cura? O verso 11 começa assim, que Jesus estava indo de caminho para Jerusalém. E passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E aí, pulando lá para o verso de número 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo foram purificados. Por isso que o tema chama no caminho da cura, que no caminho que eles estavam indo procurar os sacerdotes, eles foram curados. E como eu disse, Jesus sempre está pronto para atender uma oração urgente no tempo dele. Quando aqueles 10 leprosos tiveram, querido, a oportunidade, eles foram até o encontro de Jesus, clamando para que fossem curados. Aonde que está isso? No verso de número 13. Eles ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadeça-te de nós. Quando eles tiveram a oportunidade, eles agarraram como se fosse a última. Era a chance que eles tinham. O Mestre Jesus está passando aqui. Eles ouviam falar daquilo que Jesus estava fazendo por onde passava. E eu volto a falar algo que eu sempre repito aqui. Por onde Jesus passa, há transformação. Por onde Jesus passa, há transformação. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, pega isso para a sua vida. Aonde Jesus passa, há transformação. Você quer que Jesus passe no seu casamento? Ali vai haver transformação. Você quer que Jesus passe no seu emprego? Ali haverá transformação. Você quer que Jesus passe na sua empresa? Ali haverá transformação. Você quer que Jesus esteja na sua casa? Se prepara, querido. Ali haverá transformação. Ali haverá mudança.
Entenda que aquela atitude daqueles homens não era comum. Não era uma atitude comum, pois eles teriam que esperar até que algo acontecesse e mudasse as suas realidades para eles se aproximarem das pessoas. Entenda isso, querido. A atitude que eles tiveram de chamar Jesus, de chamar a atenção de Jesus. Eu gosto sempre de frisar isso. Jesus ama, o Pai ama, o Espírito Santo ama. Quando nós chamamos a atenção dele, quando nós o atraímos, quando nós prendemos a atenção de Jesus, a nossa atitude, o nosso ato em querer algo que ele pode nos dar, aqui mesmo diz uma oração urgente e sincera, atrai os olhos de Jesus para aquela situação. Assim foi com aqueles homens. Eles clamaram a Jesus ali: Mestre, compadeça-te de nós. Queridos, eles simplesmente podiam ter deixado Jesus passar sem ter feito nada. Mas eles queriam mudança, eles queriam transformação. E eu te pergunto, você quer transformação na sua casa? Você quer transformação no seu ambiente? Você quer transformação aonde você está? Atraia a presença de Jesus. Atraia a atenção de Jesus. Só assim, querido, ele vai ouvir a sua oração urgente e sincera. Chame a atenção dele. A maneira com aqueles homens procederam demonstra a expectativa que eles tinham de que em Jesus, a misericórdia de Deus os alcançaria. Eles entenderam e viram e colocaram expectativa que Jesus poderia usar de misericórdia do Pai com aqueles homens, com aquelas pessoas. E assim eles atraíram a presença. Queridos, entenda que ninguém, mas é ninguém, que se aproxima de Jesus precisando de algo, sai da presença dele, eu coloquei isso aqui, sai da presença dele sem ser abençoado. Ninguém, meu querido. Porque Jesus ama abençoar as pessoas. Jesus ama em gerar vida, transformação, gerar um ambiente novo, um ambiente de glória, um ambiente de paz. Ele ama. Por isso que todos que procuram ao Senhor não saem sem ser abençoado. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender um pouco mais para frente. Porque quando eu digo que todos que procuram Jesus saem abençoados, você vai entender daqui a pouco por que eu estou frisando isso. A restituição, querido, nas nossas vidas e na nossa casa começa quando reconhecemos. Quando eu e você reconhecemos Jesus como a única solução que temos e passamos a buscá-lo. Consegue compreender isso? Consegue ver essa dimensão que quando eu e você reconhecemos que Jesus é o único caminho. Jesus, ele deixou um versículo dizendo: eu sou o caminho. Ele não diz que ele é um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser através do meu caminho. É isso que o texto diz.
É isso que o texto nos ensina, que Ele é o caminho. Só há um caminho. Não tem o caminho da direita, o caminho da esquerda, o caminho do outro lado, o caminho reto. Não, querido. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Quando reconhecemos que Ele é a nossa solução, somente nele podemos alcançar aquilo que precisamos. Somente nele podemos alcançar a nossa casa de paz. A nossa casa com uma paz que excede todo entendimento. Somente nele podemos alcançar uma empresa próspera. Somente nele podemos alcançar um emprego sólido. Somente nele podemos alcançar um casamento abençoado. Somente nele podemos alcançar filhos abençoados. Ele é o caminho. Somente Ele. O caminho da cura de Deus é sempre em obediência à sua palavra. Queridos, algo tão difícil de compreender e entender é a palavra obediência. Obediência é algo tão difícil. Obedecer é algo tão difícil, tão complicado. Podemos tirar como base essa pandemia. Podemos tirar como base essa situação que nós temos vivido. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas instruções nós temos para usar máscara. Mas a maioria das pessoas não consegue. Eu tenho uma série de dificuldades por causa do óculos. Você vai respirando e vai embaçando o óculos. É algo assim, chato, cansativo. Mas eu preciso obedecer. É para o meu bem, é para o bem do meu próximo. Jesus nos deixou um ensinamento. Ame o seu próximo. Ame. A atitude que eu posso ter de amor com o meu próximo é usando a máscara. Não adianta usar ela aqui no pescoço, aqui no queixo, aqui de lado. Não, querido. É aqui. Seja obediente. A palavra obediente, ela gera fruto. Ela gera vitória. Ela gera bênção. Queridos, muitas vezes nos vemos como aqueles leprosos. Como eu disse aqui no início. Nós estamos isolados. Aqueles leprosos ficavam isolados, afastados. Quando estamos longe de Jesus, querido, é como se estivéssemos fora, afastados, longe. E acabamos, quando nós estamos longe de Jesus, nós acabamos e experimentamos coisas que trazem destruição. Nos sentimos tão afastados do Senhor que acabamos cometendo erros, cometendo deslizes, cometendo pecados, afastando realmente e sendo afastado da presença dele. Jesus ali, querido, entenda algo que Jesus poderia, naquele momento que aqueles leprosos clama a ele, mestre, compadeça-te de nós. Jesus poderia ter curado ali, instantaneamente. Você concorda comigo? Que Jesus tinha capacidade ali de curar instantaneamente? Mas não foi o que ele quis usar, como ele usou em outros milagres, instantaneamente. Esse texto nos ensina que ele age em nós através da liberação de sua palavra. Quando Jesus libera a sua palavra, aí vem de encontro outra coisa, a nossa obediência. Jesus liberou a palavra. O simples fato de Jesus liberar a palavra, naquela instrução, não diz nada.
Mas o fato dele liberar a palavra e juntar com a sua obediência em acatar aquilo que foi liberado, acontece o milagre. Kleber, como assim? Olha o que está escrito no verso de número 14. Ao vê-los, quando eles estavam clamando ali, a Bíblia relata que Jesus, ao vê-los, disse-lhes: ide, ou seja, vai, e mostrai-vos ao sacerdote. Queridos, eles não podiam ter contato com pessoas. Eles estavam afastados. Eles eram pessoas afastadas, isoladas. Mas Jesus dá uma orientação. Jesus dá uma direção. Jesus dá uma palavra. Libera aquela palavra. Ide e se apresentai aos sacerdotes. Se não houvesse obediência daqueles leprosos, querido, o milagre não iria acontecer. Mas eles foram obedientes. Eles acataram a instrução de Jesus. Eles foram obedientes e foram. E a Bíblia relata que aconteceu que indo eles, ela mostra que eles obedeceram, porque aconteceu que indo, eles estavam no caminho, foram purificados. O milagre acontece antes mesmo de chegar no destino final. Creia que o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa, antes de você chegar no seu destino final, querido. Isso veio agora do Senhor. Creia nisso. Que antes mesmo de você chegar no seu destino, o seu milagre já te alcançou. Porque você será obediente à instrução do Senhor. A palavra do Senhor foi liberada sobre a sua vida. Basta você obedecer à instrução dele. Obedeça que o milagre irá acontecer. A cada passo de obediência que damos em direção à palavra de Deus, nós experimentamos a restauração de nossas vidas por completo, por inteiro. Não é 10%, não é 20%, não é 50%, é 100%. Quando nós damos cada passo de obediência em direção à palavra que o Senhor liberou. Nós experimentamos a restauração por completo. A nossa resposta em obediência à palavra de Deus é a única ação que precisamos ter para experimentarmos essa restauração. Você pode crer nisso? Você consegue entender e crer nisso que eu estou te dizendo nessa noite? Que a sua resposta de obediência àquilo que Deus está te orientando, a sua resposta de obediência naquilo que Deus está te orientando, é a única ação que você precisa ter nesse momento para que você experimente a restauração, a cura, o seu milagre, a transformação da sua casa, a transformação de onde você colocar a planta dos seus pés. Basta você obedecer. Obedeça aquilo que o Senhor está te orientando, que você irá experimentar essa restauração. Eu creio nisso, querido. O milagre, e olha que interessante, vocês lembram que eu disse lá atrás que um daqueles homens, ele teve uma restauração completa num todo, não só parte, mas ele ganhou um bônus. Todos os 10 leprosos foram restaurados em sua saúde física. Acabou a lepra. Mas apenas um deles ganhou um bônus. Um daqueles 10 leprosos teve um upgrade no caminho. Foi isso aqui que aconteceu.
O milagre só será completo quando reconhecemos Jesus como o autor de uma nova vida. Aquele leproso, aqueles leprosos viram que no caminho da obediência eles foram curados. Eles se viram com sua vida restituída. Eles podiam voltar ao convívio social. Pois a partir da cura que eles tiveram ali, eles podiam voltar para suas famílias, para suas casas, para os seus trabalhos, voltar para onde moravam, voltar a conviver com as pessoas, porque eles iam sair do isolamento. E eu volto a lembrar, no meio daquilo que nós estamos vivendo hoje em 2020, quando uma pessoa é diagnosticada com o Covid, é curada, é tratada e é curada, ela volta para o convívio, ela volta para o ambiente familiar, ela volta a ter contato com pessoas. Porém, querida, apenas um leproso voltou reconhecendo Jesus como o autor da sua cura. Aquele leproso tem a atitude de voltar para agradecer, ou voltar para reconhecer que através de Jesus ele foi curado. Queridos, vejam que a ingratidão, por isso que eu frisei lá atrás, que todos aqueles que procuram Jesus recebem a bênção. Todos aqueles que procuram Jesus é abençoado. Porque vejam que a ingratidão dos outros 9 que não voltaram não anula a misericórdia de Cristo com eles. Eles não voltam a ter lepra. A Bíblia não relata isso. Mesmo eles sendo ingratos, por não voltarem para reconhecer que foi Jesus quem curou eles, a misericórdia do Senhor não derrama sobre eles a lepra novamente. Eles permanecem curados. Por isso que eu coloquei isso aqui. Vejam que a ingratidão dos outros nove não anulou a misericórdia de Cristo. Mas tem algo que não aconteceu com os 9. Eles foram impedidos de desfrutarem da comunhão com Deus, com aquele Jesus, com aquele homem que curou eles. A gratidão ao Senhor é a chave. Já viram quando nós viramos a chave? É a chave para continuarmos a experimentar tudo o que Ele tem para fazer em nossas vidas. A gratidão, sermos gratos. Nós já falamos isso aqui durante outras ministrações, sobre ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Ser grato pelo emprego que você tem. Ser grato pela parede que esconde, que te tampa do frio, do vento, da chuva. Ser grato pelo cobertor quentinho que te aquece. Ser grato pela roupa que você veste. Gratidão gera bênção. E gratidão gera milagre. A gratidão é a chave para você continuar a experimentar mais de Deus. Como assim, Kleber? Como assim que a gratidão eu preciso continuar sendo grato para continuar experimentando mais de Deus? Lucas 17, no verso de número 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Então onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha o bônus, que aquele que voltou, aquele que a Bíblia menciona que é um estrangeiro, que é um forasteiro, vamos dizer assim. Olha o bônus que ele recebe. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, entenda que houve
um upgrade aqui. Até então, lá atrás, eles tinham sido purificados, ou seja, eles tinham sido curados da lepra, no verso de número 14. Mas aqui, para aquele que voltou, para aquele que teve um coração grato, aquele que teve ânimo de voltar, aquele que teve a coragem de reconhecer, ele ainda foi agraciado e abençoado ainda mais, porque a palavra de Deus diz que, além dele ser curado, ela diz que ele foi salvo. Entre ser curado e ser salvo, querido, há um caminho muito grande. Eu disse que a ingratidão daqueles 9 não anula e não anulou a misericórdia de Cristo para com eles. Eles não voltaram a ter a lepra, mas eles foram impedidos de conviver, eles foram impedidos de ter comunhão com Jesus, porque aquele que voltou, aquele estrangeiro, a Bíblia relata que ele foi salvo, curado e salvo, curado e liberto, curado e transformado. Queridos, entenda isso para a sua vida nessa noite, entenda isso para a sua casa nessa noite. Seja grato, reconheça que Jesus é o caminho que você precisa. Jesus é o caminho que a sua casa precisa. Reconheça que Ele é a única solução. Somente nele, somente através dele, você vai conseguir alcançar as suas orações, a sua súplica, as suas necessidades. Mas tem um detalhezinho: no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Da mesma forma que aqueles 9 leprosos foram curados e aquele outro recebeu não somente a cura, mas também a salvação, é o que eu gostaria que você recebesse. É o que eu clamo para que você receba. O propósito da Casa de Paz é levar paz. É te mostrar que a Bíblia te ensina a ter paz na sua casa. É te mostrar que a Bíblia nos ensina a como caminhar, mesmo em tempo de caos. Mesmo estando faltando a farinha, mesmo estando faltando o azeite. A Bíblia nos ensina a caminhar com fé. E hoje aqui a Bíblia nos ensina que no caminho da cura existe a obediência. Porque quando Jesus libera a palavra, se você não obedece à orientação, o milagre não acontece. Se você não obedecer, a palavra vai ser liberada, mas não irá haver transformação. É como, da mesma forma, você que está nos assistindo e está nos ouvindo, se você não abrir o seu coração para a palavra, se você não abrir a sua mente para receber aquilo que nós estamos dizendo, ministrando a cada semana, não irá haver transformação, não irá haver mudança. Se você não mudar a sua postura dentro de casa, do seu relacionamento, no seu meio de amigos, nada vai mudar, porque a orientação foi dada, mas não foi obediente para acatar e fazer. Por isso eu disse que a obediência é tão difícil. Ser obediente é tão complicado. Mas, queridos, há solução para isso. A obediência ela vem pela fé. Aqueles homens ali, aqueles 10 homens foram curados no caminho da palavra liberada por Jesus, que era para eles irem encontrar o sacerdote.
O seu milagre, o meu milagre, está quando nós obedecermos a orientação do Senhor, a direção que Ele nos der. Se Ele falou que é para continuar, prossiga, querido. Não coloque empecilhos. Se Ele disse que é para você limpar a sua casa, tirando coisas que não agradam a Ele, limpe a sua casa. Se você sentiu de fazer isso, faça isso quanto antes. Talvez há coisas, há materiais que não pertencem ao seu casamento atual, ao seu relacionamento atual. Lembranças de relacionamentos anteriores, e isso faz você ficar apegado àquilo ali. E toda vez que você briga entre casais ali, com a sua esposa ou com o seu marido, você se refugia nessas lembranças. Jogue isso fora. Acabe com isso. Se foi uma instrução do Senhor, querido, faça isso hoje. Faça isso agora. Não espere outra oportunidade. Aqueles 10 leprosos, quando viu e ouviu que Jesus estava passando por ali, eles começaram a gritar, a suplicar: Mestre, Mestre, compadeça-te de nós, chamando a atenção de Jesus. Talvez é isso que você precisa neste momento, nesse dia. Que alguém vá até você e fala: ei, apague essas lembranças do passado que tem feito você sofrer. Apague essas lembranças desse relacionamento anterior que tem feito você sofrer, ficar aprisionado naquilo ali. Sai, jogue isso fora, acaba com isso, porque o Senhor, Ele ama te abençoar, mas Ele quer te curar. Ele quer te curar dos seus medos, não só cura de enfermidade, querido, mas cura emocionais, cura de relacionamento, cura dentro da sua casa, para que você possa ser usado para curar vidas com o seu testemunho. Você precisa se curar primeiro. Você precisa se transformar primeiro de dentro para fora. E esse é o dia que o Senhor escolheu. Se é você quem está passando por esse momento, talvez é uma palavra específica para uma pessoa. Com aquilo ali, mas afasta isso da sua vida, assim como aqueles leprosos foram curados por completo, e aquele que voltou, ele foi completamente curado e ainda ganhou a salvação. Assim é na sua casa. Amém, queridos? A gratidão gera transformação. Reconheça que só através de Jesus você será curado das suas feridas, das suas tristezas, dos seus relacionamentos mal resolvidos, curas emocionais, feridas de medo, curas físicas. Está em Jesus. Jesus é o único, Ele é o caminho. E aqueles homens estavam no caminho da cura. Quando eles avistaram Jesus, eles clamam, Jesus para, libera a palavra e eles obedecem a palavra e são curados. Eu gostaria que você, aonde você estiver ouvindo ou assistindo essa ministração, essa mensagem, que você pudesse fechar os seus olhos
que eu gostaria de fazer uma oração para você, para sua casa. Talvez você está com a sua família, talvez você está sozinho. Mas se essa mensagem alcançou o seu coração, alcançou a sua vida, querido, faça-se valer da oportunidade que o Senhor está te dando neste dia de mudança, de transformação. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro com cada um que está, Deus, assistindo essa ministração. Oh Deus, que em nome de Jesus, aquilo que essa pessoa tem clamado, aquilo que essas vidas, Senhor, têm pedido ao Senhor, Pai, oh Deus, talvez com urgência, oh Deus, eu oro e peço a Ti, Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada uma dessas vidas. Oh Deus, que elas possam ser alcançadas pelo Senhor neste momento. Oh Pai, eu oro por curas emocionais, eu oro, Deus, por curas físicas, eu oro, Deus, por cura de medo, por cura de relacionamentos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e a sua misericórdia, Senhor, ela não anula, Pai, a nossa ingratidão. Ela não anula a nossa ingratidão, Pai. E nessa noite, Pai, talvez há vidas que entendam que elas têm sido ingratas com o Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode mudar, porque o Senhor é o caminho. E essas pessoas, Deus, que estão comigo aqui neste momento, elas desejam estar no caminho com o Senhor, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Oh Pai, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse dia, por mais essa casa de paz. Eu oro e te agradeço por uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero desejar para você uma ótima noite, que realmente você possa receber a bênção do Senhor e que haja transformação na sua casa. Na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui mesmo no Instagram da Lagoinha Navegantes, nós teremos a nossa última Casa de Paz. A última Casa de Paz Live. Não perca, queridos. Às 20 horas na próxima terça-feira, eu creio que será a bênção do Senhor. Chama todo mundo, reúne a família aí, quem está próximo, manda o link. Às 20 horas na próxima terça-feira, será a nossa última Casa de Paz. Deus abençoe a sua vida, tá? Um grande abraço e lembre-se, gratidão gera transformação.